5. Faults College capítulo 25, Humilhação autor, Senhor do Espelho. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Chefe, parece que eles vão lutar contra nós. Em uma das 3 naves espaciais de caçadores de recompensas, uma pessoa olhava para a enorme nave-mãe à sua frente com certo temor. Uma nave espacial tão grande pode ser destruída com um estalar de dedos. Podem nos matar. Seu covarde, veja bem. Não existe torreta numa nave espacial tão grande, entendeu? Esta é uma maldita nave espacial civil. Qual a utilidade de ser tão grande? Repreendeu o líder, dizendo uma palavra. Mas deve haver lutadores lá dentro. Então não corra em direção à nave deles. Você viu a estação de mineração no planeta gasoso de Endor? Vamos até lá e testar a força deles. Se eles forem realmente bons, usaremos a estação de mineração diretamente para escapar pelo escudo. Disse o líder. Ah, exatamente. Se eles forem só um bando de seguranças inúteis, vamos ganhar muito dinheiro nessa viagem. Acrescentou outro, com uma gargalhada estrondosa. Mas o mestre Doku acabou de nos pedir para virmos verificar. Por que você fala tanto? Você é tão estúpido quanto um banta. Mestre Doku nos pediu para verificar, então é claro que temos que verificar se essas pessoas têm dinheiro. Sim. Vamos lá, vamos comer carne. As 3 naves espaciais começaram a acelerar, rumando para a estação de mineração interestelar como 3 lobos famintos. Em meio às gargalhadas descontroladas do caçador de recompensas, 2 naves de carga leve G9 e uma nave de transporte GX-1 correram em direção à estação de mineração construída pela 4ª civilização nos arredores do planeta gigante gasoso Endor. Uma nave de mineração que retornava não teve pressa em desviar, mas foi atingida por uma rajada de lasers intensos. Esse tipo de nave de mineração praticamente não possui proteção e foi reduzida a uma bola de fogo em um instante. Quase simultaneamente, a enorme plataforma do hangar no centro da nave-mãe se desdobrou e 4 esquadrões de caças Blade saíram em formação. O hangar da nave-mãe pode até mesmo receber e pousar cruzadores diretamente, então esses caças nem precisam entrar na fila para decolar. Um total de 48 caças, distribuídos em 4 esquadrões, voaram em direção à estação de mineração ameaçada. Chefe, eles estão chegando. São todos caças leves. Do que você tem medo? Mate alguns deles primeiro, e depois fugiremos. O líder dos caçadores de recompensas era extremamente durão. Mesmo na fuga, teve que dar umas boas-vindas. Em muitas partes da galáxia, caçadores de recompensas e piratas interestelares estão, na verdade, interligados em muitos casos. Tudo depende do que você está fazendo no momento. Especialmente no anel externo da galáxia, onde a República não consegue controlar, a situação é ainda mais anárquica. A nave de carga G9 foi modificada e 2 torretas foram adicionadas atrás do compartimento de carga. Após a aproximação do caça à lâmina da 4ª civilização, as torretas começaram a girar e dispararam. Uma série de feixes de energia explosiva foi lançada, como uma chuva de meteoros vermelhos. Os caças lâmina se dispersaram imediatamente, e os 12 aviões de cada esquadrão se dispersaram novamente, operando como uma equipe de 4 aviões. A uma grande distância, esses caças abriram fogo. As 2 metralhadoras eletromagnéticas de 6 canos cuspiram chamas e inúmeras balas foram disparadas, caindo como chuva sobre o alvo. Mas a essa distância, essas balas não conseguiam atingir o alvo de forma eficaz. Mesmo que algumas balas atingissem a nave do caçador de recompensas, elas eram completamente bloqueadas pelo escudo defletor. Contudo, o poder de fogo das 2 naves espaciais modificadas G9 era ainda mais feroz. Os feixes de energia dos blasters continuaram a disparar e logo atingiram um caça. Caças sem escudos de energia não tinham chance de sobreviver. O feixe de energia atingiu em cheio a frágil blindagem do caça, que foi reduzido a uma bola de fogo em uma série de destruição. Nesse instante, a nave de transporte GX-1, de maior porte, também deu meia volta. Essa nave de transporte, com quase 40 metros de comprimento, havia sido modificada para instalar mais torretas laser, e todos os caças Blade que se aproximavam eram destruídos sem qualquer manobra. Os 2 lados rapidamente reduziram a distância e entraram em combate corpo a corpo, mas o resultado da batalha ainda foi desesperador. As naves dos caçadores de recompensas são maiores, mais rápidas, mais poderosas e possuem escudos praticamente indestrutíveis.
Os caças Blade, equipados apenas com canhões eletromagnéticos primários, sequer conseguem causar dano efetivo a elas. Entre os 4 esquadrões, apenas os caças de um deles estão equipados com armas a laser infravermelho, e os ataques desses caças causaram ondulações visíveis a olho nu no escudo da nave do caçador de recompensas. No entanto, em comparação com armas a laser que requerem irradiação contínua, armas de energia explosiva que explodem com um único impacto são obviamente muito melhores, sem mencionar que o problema da potência insuficiente dos combatentes com lâminas ainda não foi resolvido. Mesmo agora, com uma proporção de 48-3, os lutadores da Blade continuam sendo abatidos um a um. No entanto, os lutadores restantes continuam atacando como mariposas atraídas pela chama. Ah, chefe! Os lutadores deles são tão fracos. Ah! O caçador de recompensas, que estava um pouco tímido até então, deu uma gargalhada ao ver o quão miserável seu oponente estava. Parece que são eles que mandam no mundo exterior. Vamos lá. Mostrem a elas do que são capazes. Precisamos que eles encham nosso porão de dinheiro hoje. Os olhos do líder brilhavam com um olhar feroz. Após descobrirem a brecha entre os dois lados, as naves dos 3 caçadores de recompensas tornaram-se ainda mais violentas. Elas nem sequer mantinham mais a formação, confiando em seus escudos defletores para devastar a frota da 4ª civilização. No centro de comando da nave-mãe, Kijian cerrou os punhos e tremeu enquanto observava os ícones dos lutadores ficarem vermelhos e desaparecerem na tela. Senhor, nossos combatentes não são páreo para vocês. A diferença de desempenho é enorme. Gritou o ajudante ao lado dele, com os olhos vermelhos. Brum! Kijian bateu o punho na mesa com tanta força que a projeção holográfica tremeu. Diga aos pilotos para ganharem o máximo de tempo possível, conduzirem a batalha até a nave-mãe e entrarem no alcance de fogo dela. Se não conseguirem romper o escudo da nave-mãe, na pior das hipóteses, teremos que abandonar temporariamente o campo de mineração. Dito isso, ele se virou para Clemente e disse, além disso, informe o departamento de engenharia para substituir a arma de laser infravermelho o mais rápido possível. Isso tornará nossos caças um pouco mais resistentes. Clemente assentiu em silêncio. Guanyan, Feng Yongguang e o pessoal do Departamento de Pesquisa Científica ouviram falar da batalha e foram até a ponte. Inicialmente, queriam ver a comparação do desempenho dos combatentes dos dois lados e obter dados reais de combate, mas os resultados foram chocantes. Entendeu? Disse Feng Yongguang com leveza. Volte ao trabalho. Após falar, ele saiu da ponte. Cambaleou um pouco e derrubou um vaso de plantas que estava ao lado dele sem perceber. Ao verem isso, o restante do departamento de pesquisa científica não disse muito, deixando a ponte um após o outro e retornando aos seus postos de pesquisa. Juraram trabalhar sem parar e concluir mais análises tecnológicas o mais rápido possível. Sejam naves Surayto ou Corvette, precisam de mais e mais poderosas naves. Que a humilhação de hoje jamais se repita. Que nossos lutadores não voltem a travar batalhas desesperadas contra adversários que estão uma era inteira atrás, como acontece hoje. Fault Scholarship Capítulo 26 Ajuda Mestre. Suas forças de defesa estão sendo massacradas. Mestre. Obi-Wan Kenobi também presenciou a batalha trágica e não conseguiu ficar parado. Principalmente quando via aqueles pilotos voando caças obviamente de ré, mas ainda assim destemidos. Avançando em grupos para realizar ataques quase suicidas, ele ficava ainda mais comovido. Sente-se, Obi-Wan. Lembre-se, não deixe que suas emoções controlem suas ações. Qui-Gon Jinn permaneceu imóvel, fechando os olhos e meditando como um velho monge. Mas, mestre, sente-se. Neste ponto da batalha, não deveríamos estar fazendo esse pedido. Você deveria sentir as emoções daquelas pessoas em uniformes militares para entender. Obi-Wan olhou para Qui-Gon e, ao concentrar sua força, pareceu tocar uma chama ardente. Ele finalmente entendeu o que seu mestre queria dizer. Para aquelas pessoas, aquilo era uma transformação. Há coisas que eles precisam compreender por si mesmos, e vergonha que precisam suportar sozinhos. Então, para ficar mais forte. Mas, Obi-Wan sentiu uma palpitação repentina, sem motivo aparente. Teve uma vaga premonição de que talvez aquele dia humilhante trouxesse consequências desastrosas para a galáxia. Nesse momento, ele viu a executiva de meia-idade caminhando em direção a eles, então se levantou, fez uma leve reverência, moveu os lábios, mas não disse nada. Mestre Qui-Gon,
Nosso comandante supremo me disse antes que vocês são cavaleiros Jedi, os guardiões da República Galáctica. Diante desses piratas cruéis, esperamos que os cavaleiros Jedi não fiquem de braços cruzados. Ao mesmo tempo, para obter sua ajuda, estamos dispostos a pagar qualquer preço. Clemente respirou fundo, baixou a cabeça e disse aos dois. Qui-Gon Jinn respirou fundo, levantou-se e disse lentamente, isto é algo que somos obrigados a fazer. Mas, por favor, entendam que esta galáxia está cheia de perigos, e nem sempre há cavaleiros Jedi presentes. Espero que possam compreender isso. Esta é a nossa nova casa. Mesmo que arrisquemos todas as nossas vidas, lutaremos até o fim. Dapino Clemente manteve a cabeça baixa, sem conseguir ver sua expressão. Mas Qui-Gon sentiu a chama em seu coração através da força. Ele suspirou e disse, a raiva é uma faca de dois gumes. Quando queima os outros, queima você também. Kui disse. Espero que aqueles poucos. Não foi uma besta terrível que os piratas despertaram. Acredito que, em sua próxima visita, poderemos mostrar um lado melhor. Nosso líder, Tang Xiao, também está ansioso para conhecê-lo. Clemente curvou-se profundamente e disse suavemente. Qui-Gon assentiu com a cabeça. Seu chá preto está delicioso, e estou ansioso para prová-lo novamente. Muito bem, vamos partir agora, que a força esteja com você. Após falar, ele colocou o capuz de sua capa de volta e pegou o elevador com Obi-Wan Kenobi em direção ao hangar. A plataforma do hangar já estava vazia, não havia muitos aviões ali, mas já havia um grupo de pilotos de prontidão. Qui-Gon Jinn caminhou até eles e quis conversar, mas percebeu que o idioma ainda era incompreensível. Atualmente, apenas um pequeno número de pessoas na quarta civilização está aprendendo o idioma padrão da galáxia. Então os dois tiveram que embarcar na nave espacial, e o piloto já os aguardava. Qui-Gon pediu ao piloto que se levantasse e fez um gesto convidativo para Obi-Wan, você pode pilotar. Sem problema, mestre. Obi-Wan não recusou, mas depois de se sentar no banco do motorista, ficou um pouco preocupado. Mestre, nossa nave é apenas uma nave civil, e só tem uma torreta para autodefesa. Ainda não me sinto totalmente seguro. Qui-Gon Jinn não conseguiu conter o riso. Agora você sabe o que é ter medo. Onde estava sua força agora há pouco? Obi-Wan disse seriamente, como cavaleiro Jedi, é nosso dever ajudar civis inocentes. Qui-Gon sorriu e balançou a cabeça. Você só vê a superfície frágil deles, mas não enxerga a força de seus corações. Agora você pensa que eles são inocentes por causa de sua fraqueza. Mas, talvez isso não aconteça no futuro. Lembre-se, acredite na força, use a força. Então, você poderá ver mais longe. Entendo, mestre. Então quer dizer que agora estamos. Quero dizer, essas pessoas precisam da nossa ajuda. Vamos, não desperdicemos o tempo que esses soldados perderam com suas vidas. Qui-Gon Jinn foi até o assento do copiloto e sentou-se, ligando habilmente o interruptor de instrumentos da nave. A nave leve de classe exploradora Z-10 alçou voo na ampla plataforma do hangar e, em seguida, voou diretamente na direção da batalha na estação de mineração do planeta gasoso Endor. Do outro lado do campo de batalha, mais de 30 caças Blade foram destruídos, e os destroços das aeronaves e os cadáveres dos pilotos flutuam silenciosamente no espaço. Contudo, a feroz batalha não havia terminado. Ki-Jean, que também comandava a batalha pela primeira vez, assumiu a liderança. Ele ainda acreditava que o número de piratas seria suficiente para detê-los. Sob seu comando, os pilotos dos caças Blade, destemidos, lançaram ataque após ataque. A nave Z-10, pilotada por Obi-Wan Kenobi, rapidamente entrou no campo de batalha. Ele ligou a comunicação e disse a Ki-Jean que seus caças cooperem conosco o máximo possível. Entendido. A voz de Ki-Jean soou, e então a formação daqueles lutadores com lâminas mudou imediatamente, e eles começaram a operar com sua nave espacial Z-10 como núcleo. Vai! Obi-Wan empurrou o joystick com força, e a nave espacial acelerou repentinamente, voando em linha reta para a frente. No entanto, as naves espaciais dos três caçadores de recompensas não eram eficientes em termos de consumo de combustível, e uma forte rajada de fogo de artilharia as atingiu em cheio, fazendo com que os escudos das naves Z-10 oscilassem. Não. O poder de fogo deles é muito grande. Obi-Wan começou a suar frio na testa. Lembre-se do que eu disse, use a força, incentivou Qui-Gon. As fraquezas deles são óbvias. Obi-Wan respirou fundo e se acalmou.
Entendo, mestre. Embora tenham modificado a nave e adicionado mais torretas, o sistema eletrônico e o sistema de controle de fogo ainda são antigos e não suficientes para aproveitar todo o seu poder de fogo. E depois? Qui-Gon orientou seu aprendiz. Então olhe para mim. O olhar de Obi-Wan tornou-se penetrante, e ele controlou a nave para acelerar novamente. Desta vez, ela descreveu um arco em alta velocidade no ar e continuou sacudindo as asas, perturbando o radar de controle de tiro do oponente. Então, ele apertou o botão e o canhão laser de pulso disparou um feixe brilhante. Diante dos caças pilotados pelos Cavaleiros Jedi, nem mesmo os ases da aviação terão qualquer poder de luta. Porque, sob a percepção da força, os Cavaleiros Jedi podem prever o perigo iminente com antecedência. Momentos depois, a nave leve da classe Z-10 Explorer voou para fora através das chamas da explosão da última nave caçadora de recompensas, e os aplausos dos pilotos da quarta civilização vieram do comunicador. Mestre, conseguimos. Abatemos todos aqueles piratas. Disse Obi-Wan, animado. Vamos voltar para aquela nave espacial gigante. Qui-Gon Jinn sorriu, mas não disse nada, apenas ligou o interruptor do motor de hiperespaço do copiloto. Obi-Wan entendeu, sorriu para Qui-Gon e iniciou o salto no hiperespaço. A nave pareceu esticar-se instantaneamente e desapareceu no espaço num piscar de olhos. Fortescue capítulo 27, cálculo neste momento, o espaço exterior do planeta Lothal. A nave espacial Lancerit 1000 saltou do hiperespaço e apareceu aqui. Dentro da nave, Tan Xiao abriu os olhos, sentou-se e perguntou, já chegamos. Isso mesmo, este é o planeta Lothal. Mas não vimos a quem devemos entregar isto, disse Trent, avaliando o dispositivo de armazenamento em sua mão. Espere um minuto, acho que as coisas podem não ser tão simples assim, disse Tan Xiao. Eu também acho. Como está sua saúde, chefe? Se algo acontecer mais tarde, precisarei da sua força, disse Trent a Tan Xiao com um sorriso. Tan Xiao olhou para o copo de água de aço inoxidável ao seu lado, ergueu a mão para se concentrar, e viu o copo tremer por um instante antes de ser erguido por uma força invisível e voar em sua direção, aterrissando a seus pés com um estrondo. Parece estar tudo bem, e eu consigo fazer muita coisa. Tan Xiao cerrou os punhos. Nesse instante, o canal público da nave espacial recebeu uma comunicação repentina, e o que apareceu na projeção holográfica foi a mulher Falin, que lhes fora confiada no planeta Tatooine. Ela zombou e disse: vocês fizeram um bom trabalho e conseguiram o que queriam. Agora, me deem esse dispositivo de armazenamento, recebam o pagamento e depois não precisarão mais fazer nada. Acho melhor entregar isso diretamente ao Sr. Ego, disse Trent com um sorriso. Como esse truque poderia pegá-lo? O rosto de Falin se tornou frio. Não seja ingrato. Agora incline-se e me dê as coisas, senão eu mesmo as pegarei. Um sinal de radar está chegando. Está lá no cinturão de asteroides. Quinto disse de repente, e operou o console por um instante, e as imagens das duas naves espaciais apareceram na tela. Era uma espaçonave de 38 metros de comprimento, semelhante a uma tartaruga, e uma espaçonave maior, de tamanho médio, com casco trapezoidal e 52,3 metros de comprimento. Ao ver as duas naves espaciais, o rosto de Quinto empalideceu. É uma nave de carga leve classe Trox 720 e uma nave de carga classe IV 865 Aurora. Que tipo de coisa inútil, eles obviamente podem lidar com isso sozinhos. Deixe-nos fazer essa missão. Oh, parece que essas duas naves são muito maiores do que nós, e podem ser bem difíceis de enfrentar. Trent olhou de relance para a tela e assobiou com bastante facilidade. Acho que eles só querem comprar os prontos e não querem se meter na lama de mijeto. Tan Xiao bufou friamente. Acho que não se trata apenas de pegar os que já estão prontos, mas também de nos eliminar de vez em quando. Trent também disse, aposto 20 upis com o dinheiro do quinto que, no segundo seguinte à entrega do dispositivo de armazenamento Bell, o blaster vai explodir nossas cabeças. Eu também apostei 100 upis com o dinheiro do quinto que seremos alvejados assim que embarcarmos na nave espacial deles. Tan Xiao riu. Então temos tempo? Perguntou Trent novamente, sem pensar. Acho que sim. Os olhos de Tan Xiao pousaram em T-850. Eu disse. Você não tem a menor noção de si mesmo. Kunto sentiu como se fosse desmaiar. Agora estamos sem munição e comida, a menos que aterrissemos no porto do planeta Lothal para reabastecer.
Senão não poderemos mais navegar no hiperespaço. E isso. Ele virou a tela e as duas naves de carga, reequipadas como ouriços, apareceram diante de todos. Essas duas naves espaciais são muito maiores que a nossa. Depois do reequipamento, jamais seremos rivais. Vocês devem me conhecer. No máximo, eu fico por aí contrabandeando, e esta nave praticamente não sofreu modificações. Você bem que podia dizer que não tem dinheiro para modificá-la. Por que não se atreve a aceitar esses trabalhos de alto risco e alta remuneração? Trent apontou bruscamente, e certamente você não conquistou sua própria nave espacial. Mas alguém lhe deu ou você herdou? Não importa nada. Gritou Quinto, apontando para a tela. Eles estão vindo. Parece que você ainda quer resistir. Ah, tudo bem, eu mesmo a resolvo. Não se preocupe, vou deixar o corpo inteiro para você, darei o meu melhor. A voz cruel da mulher falinha ecoou pelo rádio da emissora pública. Trent e Tan Xiao trocaram um olhar e, fingindo pânico, disseram em voz alta, não. Por favor, não façam isso. Nós nos rendemos. Entregaremos nossos pertences imediatamente. Ah, isso mesmo, garoto. Abaixe o escudo, desligue o sistema de armas e acople a minha nave. Nada de truques. Há 20 pessoas na minha nave. Disse Farinha em tom firme. Certo, certo, eu vou fazer isso, disse Trent enquanto desligava o sistema de armas e abaixava o escudo da nave. Agora, a nave estava completamente indefesa. Ele conduziu a nave em direção ao cargueiro classe Aurorivo 865. Passou voando. Muito bem, estou aguardando suas coisas. A mulher Falin zombou e desligou a comunicação. O que eu faço? Você vai mesmo dar alguma coisa para ela? Ela com certeza vai nos matar depois que conseguir. Kunto disse em voz alta, mas antes que terminasse de falar, viu Tan Xiao jogando algo por cima dele. Inconscientemente, ele pegou o objeto, apenas para descobrir que era mais pesado do que imaginava, e quando olhou para baixo, era um fuzil de assalto preto. Isto é, uma arma. Ainda usa munição real. Alguém ainda usa isto. Kunto ficou estupefato. É uma boa arma que pode matar pessoas, independentemente de usar munição explosiva ou real, disse Tan Xiao. Será que o gerador de escudo é algo que se encontra em qualquer lugar? Quinto mexeu na arma antes de perceber, e então uma gota de suor frio escorreu por sua testa. Espere um minuto, você quer brigar com eles? Caso contrário, viemos de mijeito e quase atravessamos a galáxia. Estamos com pouco combustível e munição. Será que realmente queremos travar uma batalha de artilharia com essas duas naves de carga modificadas? Tan Xiao ajudou Quinto a puxar saia enquanto destravava o ferrolho da arma. O cargueiro leve e tímido aproximou-se lentamente da nave de carga classe Aurora e abriu o hangar. Na nave de carga, a mulher Falin ordenou que mais de 20 mercenários fortemente armados cercassem a porta. Abram fogo assim que a porta abrir. O que eu quero é aquela memória, não aqueles bastardos. Fez. Você pilota aquela nave classe 720. Quando eles quiserem fazer alguma coisa, destrua a nave deles. Sem problema, chefe. Houve uma vibração vinda da espaçonave, e parecia que as duas naves haviam começado a acoplar. A mulher Falin deu alguns passos para trás, sacou seu rifle de precisão e ficou atrás dos mercenários, encarando a porta. A porta da cabine abriu-se lentamente, mas uma grande quantidade de névoa desinfetante espirrou repentinamente de dentro da passagem, obscurecendo a visão, e a voz em pânico de um aldeão veio de trás. Espere um minuto. Não atire. Ou destruirei a memória imediatamente. Mate-o, pega a memória e vá embora, sussurrou a mulher Farin por trás dela. A escotilha foi totalmente aberta e, antes que a névoa desinfetante se dissipasse por completo, os dedos dos mercenários já estavam no gatilho. De repente, uma enorme sombra negra atingiu a cabeça e cobriu o rosto. Este é o que restou de um carro levitando. Porque existe uma coisa dessas na nave espacial. Fault College capítulo 28, Anti-assassinato. Um carro. Ninguém jamais imaginou que encontraria aquilo. Também não conseguiam entender por que alguém colocaria um carro em uma nave espacial. Os destroços do carro, com mais de 4 metros de comprimento, foram arremessados como se fossem um brinquedo. Os mercenários, pegos de surpresa, abriram fogo um após o outro, mas todos os disparos atingiram o carro sem efeito. Bang! Os destroços do carro derrubaram vários mercenários, e faíscas voaram pelo chão.
Alguns mercenários que reagiram imediatamente dispararam com ferocidade em direção à escotilha. O som de tiros ecoou e vários feixes vermelhos de laser atravessaram a névoa em direção ao lado oposto. Contudo, uma força invisível os envolveu repentinamente, e as pistolas blaster nas mãos de vários mercenários surgiram sem aviso prévio. Antes que pudessem pegar as armas, um tiro claro ecoou, e os mercenários à frente caíram no chão. Tudo o que vi foi um homem corpulento saindo com um fuzil de assalto em uma das mãos. Sua pontaria era muito precisa, e ele derrubou 5 ou 6 mercenários com uma rajada de tiros. E o raio de energia explosivo disparado dali o atingiu, fazendo com que a pele artificial em seu corpo ficasse cheia de buracos, e o esqueleto metálico interno também sofreu muitos danos, mas ele ainda era forte. "É um robô!" exclamaram os mercenários, e viram a estrutura mecânica de metal branco prateado sob a pele lacerada do grandalhão. Dadadá. Dadadá. T-850 não foi nada educado. Depois de descarregar todas as balas do fuzil de assalto, ele jogou a arma fora e sacou outros 2 fuzis de assalto de trás para continuar atirando. Tang Xiao, Trent, Quinto Spade vieram atrás, e cada um deles disparou um fuzil de assalto para a frente sem pensar 2 vezes. Apesar das muitas vantagens das armas de laser, esses mercenários agora só possuem pistolas de laser de tiro único e só podem ser considerados azarões diante de rifles de assalto que podem ser disparados em rajadas. Dadadadadadá. As balas densas voavam como respingos de água, e 4 ou 5 mercenários caíram em uma poça de sangue, e o resto só pôde se esconder atrás do bunker e atirar friamente. Tang Xiao concentrou-se, fixando o olhar em um mercenário rodiano escondido atrás da caixa, e então ergueu a mão para agarrar o vazio. A arma na mão do mercenário voou imediatamente. Subconscientemente, ele quis pegá-la, mas assim que colocou a cabeça para fora, teve a cabeça arrancada por um tiro, e sangue azul espirrou por todo o chão. T-850 caminhou bravamente e destemidamente para frente, deixando que os raios dos blasters o atingissem continuamente. A pele artificial se desprendeu, revelando um endoesqueleto mecânico em forma de esqueleto por baixo. Os olhos eletrônicos vermelhos giravam continuamente, travavam no alvo e disparavam. Um raio de blaster atingiu seu olho esquerdo, e o olho eletrônico foi imediatamente destruído, mas ele ainda mirou com o olho eletrônico restante, enviando a bala entre as sobrancelhas do mercenário Botan que disparou um tiro. O fuzil de assalto ficou sem munição novamente, então ele largou o fuzil, sacou 2 pistolas do cinto e continuou atirando. Brum! Outra explosão atingiu a articulação de sua mão direita, partindo seu braço em 2 instantaneamente. O T-850 girou o braço decepado e esmagou um homem contra a parede oca da antepara com um estrondo. "Vá para o inferno com essa sua cabeça de metal." Um mercenário surgiu de trás, apontando uma pistola blaster para a nuca do T-850. Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, o blaster voou de sua mão. No segundo seguinte, sua cabeça explodiu como uma melancia. No início da batalha, a mulher Falin percebeu que a situação não era boa e correu em direção à cabine de comando, gritando: "Fechem a cápsula de acoplamento. Depressa." Assim que ela terminou de falar, houve um estrondo, e uma bala roçou sua bochecha e atingiu a parte de trás da cabeça do motorista. Os cérebros explodem. Atrás dela, Tang Xiao soprou no cano fumegante do revólver e disse friamente: "Se eu fosse você, me ajoelharia imediatamente e colocaria as mãos na cabeça." A mulher Falin obedeceu imediatamente, sem hesitar. Agora, tomada pelo pânico, ela gritava: "Não me matem. Não era isso que eu queria dizer. Não me matem. Isto é negro. Não quero ouvir isso." De repente, uma emoção violenta se espalhou pelo coração de Tang Xiao, e uma crueldade brilhou em seus olhos. Bang! Um tiro foi disparado, e a mulher Falin caiu em uma poça de sangue. Tang Xiao suspirou, largou a pistola e encostou-se na antepara ao lado, sentindo-se um pouco instável. Ele nunca tinha matado uma galinha desde criança, porque estava assim agora. Bastava levantar a mão e atirar na cabeça de alguém. E ele não queria matá-lo inicialmente, ele queria prendê-lo e perguntar sobre a situação de Ego Damask II. Mas, será que o que eu despertei foi a força do lado sombrio? Essa ideia surgiu na mente de Tang Xiao sem motivo aparente. Ao mesmo tempo, o outro navio de carga da classe Troco 720 percebeu que algo estava errado, virou a proa, deu meia volta e começou a acelerar para escapar. "Cortem as ervas daninhas e as raízes. Trent."
Vá para a cabine de comando e destrua aquele navio. Tang Xiao reagiu de repente e gritou apressadamente. Já estou fazendo isso. Trent havia chutado o corpo do motorista para longe, mas o cérebro do motorista estava espalhado pelo painel, e ele não conseguiu identificar os botões por um tempo. No entanto, nesse instante, ocorreu uma mudança repentina. De repente, uma luz cintilou no espaço próximo, e então uma enorme nave de guerra emergiu do hiperespaço e apareceu diante deles no instante. Esta é uma fragata de comunicação da classe Generosidade, pintada com o logotipo da Associação Bancária Interestelar. Droga! São os perseguidores de Migeeto. Como eles vieram parar aqui? Ao ver aquele navio gigante de 825 metros de comprimento, Tang Xiao sentiu como se tivesse caído em uma caverna de gelo, e seu corpo inteiro ficou rígido. Esses navios especiais da vila, será que ainda podemos fugir? Acho que não. Trent sorriu ironicamente. Eu só vi a torreta turbolaser da fragata classe Generosity começar a ajustar seu ângulo, e então mirar na nave de carga classe Troco 720 em fuga e abrir fogo. O fogo impetuoso da artilharia atingiu o navio de carga no instante, e não se ouviu nenhum som no vácuo do universo, mas as explosões revelaram o ataque trágico e cruel. Com um único disparo, a nave de carga de 38 metros de comprimento foi destruída, e o escudo defletor da espaçonave não teve qualquer efeito contra esse nível de ataque. Após disparar esse tiro, a fragata da classe Generosity não fez mais nenhum movimento além de abrir a porta do hangar e parar silenciosamente. Nesse instante, o coração de Tang Xiao deu um salto. Ele olhou para a fragata da classe Generosidade, seu olhar se tornando profundo. Ele vislumbrou vagamente a escuridão extremamente densa que envolvia o navio de guerra, uma escuridão sem limites. Balançando a cabeça, Tang Xiao disse, certo, acho que estamos seguros por enquanto. Quinto, você e Spur tentem pilotar este cargueiro. Trent, T-850, vamos voltar para pilotar o Lancer. Depois, entre neste encouraçado, é hora de fazer a entrega. A espaçonave Lancer e a nave de carga da classe Aurora entraram, uma após a outra, no hangar relativamente estreito da fragata da classe Generosity. A espaçonave parou e centenas de robôs de combate B-1, totalmente armados, já a cercavam. O robô B-1 tem uma aparência muito simples. Grandes empresas intergalácticas, como a Associação Bancária Interestelar e a Federação Comercial, gostam de usar este robô barato, de alta qualidade e abundante. Seja para combate ou para qualquer outra tarefa. Trent pegou o cartão de memória e foi para a frente, enquanto Tang Xiao se misturava aos outros, tentando passar despercebido. Fault Scholes capítulo 29. Primeiro contato. Parem. Mãos para cima. Disse um droide de batalha B-1. Em seguida, mais droides de batalha B-1 cercaram a nave, com centenas de blasters e 5 apontados para suas cabeças. Tang Xiao e os outros imediatamente levantaram as mãos, sem qualquer intenção de resistir. Mas então, alguns robôs B-1 chegaram com caminhões-tanque e caminhões de engenharia e começaram a reabastecer as duas naves espaciais, reparar os cascos e até mesmo remover os corpos dos mercenários da nave de carga classe Aurora. Se livraram deles e até limparam o console coberto de restos mortais. Então, um homem de manto preto se aproximou sob a guarda de dois robôs. Ele usava uma máscara mecânica na boca, dois tubos conectados às suas vias respiratórias se moviam ritmicamente e ele segurava uma bengala. Na opinião de Tang Xiao, as vestes daquela pessoa lembravam as de um mago de Dungeons e Dragons. Mas, naquele momento, ele não estava com ânimo para reclamar. Apenas baixou a cabeça, tentando não chamar a atenção. A pessoa que chegou foi o empregador deles, o rei Ego Damask II. Senhor Ego, é isto que o senhor deseja? Trent inclinou a cabeça respeitosamente e apresentou o cartão de memória. Muito bem, seu desempenho superou minhas expectativas. Achei que o vencedor seria aquele Falin, Rosas Leon. Ego acenou levemente com a mão, e um guarda ao seu lado, o robô, deu um passo à frente. Pegou a memória e entregou a ele. Ego não verificou a memória imediatamente, apenas guardou os objetos no bolso e acenou com a mão novamente. Outro droide B-1 aproximou-se carregando uma sacola de dinheiro. Esta é a sua recompensa, 100.000 créditos da República. Iji relatou essa cifra surpreendente com indiferença. Você deve saber que no mercado negro, a proporção de créditos da República para moedas WPUP é de aproximadamente 0,6. Esses 100.000 créditos podem até comprar uma boa nave espacial. Isso.
O preço que negociamos inicialmente era de apenas 20.000 pis. Trent não se sentiu nem um pouco tentado por essa renda extra. Você deve saber que o canibalismo enfraquece as pessoas, e aceitar mais dinheiro significa fazer mais coisas. Esse é apenas o preço que você negociou com Rosas, não o preço que eu paguei, disse Age com leveza. Aceite, você merece. Você conseguiu romper o cerco de Migeto e provar que é melhor que Rosas. Essa é a sua recompensa. O que eu quero dizer é que nunca negarei recompensas àqueles que trabalham para mim. Então, aquela mulher farinha chamada Rosas é apenas um filho abandonado seu, e ainda quer tomar o que temos. Trent fez becinho, virando-se para o lado. Ali, 2 droides de batalha Ben estavam erguendo o corpo de Rosas, preparando-se para lançá-la ao espaço. Gosto de estar preparado com as 2 mãos quando faço as coisas e prefiro lidar com pessoas inteligentes. Espero que você seja uma dessas pessoas inteligentes, então é melhor não recusar, disse Ige, com um tom inquestionável em sua majestade de voz. Trent não teve escolha a não ser acenar com a cabeça e pegar o pesado saco de dinheiro. Muito bem, agora somos amigos. Aceite sua recompensa e encontre um lugar para se divertir. Voltarei a procurá-lo. Depois de terminar de falar, Ige se virou e estava prestes a partir. De repente, ele sentiu algo no coração, virou-se abruptamente e seus olhos se fixaram em Tan Xiao, que se encolhia atrás dele. Tan Xiao também sentiu isso, ergueu a cabeça e, sem querer, encontrou o olhar de Ige. Nesse instante, sentiu como se estivesse sendo engolido por um buraco negro sem fim. Nada a esconder. Não há escapatória. Mas essa sensação durou apenas um instante e logo desapareceu, como se nada tivesse acontecido. Os olhos curiosos de Ige apareceram diante dos seus. Ele olhou Tan Xiao de cima a baixo e, de repente, caiu na gargalhada. Ah! Interessante. Ah! Vocês são mesmo interessantes. Ah! Rindo, Ige se virou e saiu, deixando apenas o eco de sua risada no hangar. Você pode ir embora agora. Oh não, você deve ir embora imediatamente. Disse um robô de combate Ben com uma voz rígida e adorável. Trent olhou para Tan Xiao, que estava coberto de suor frio, e disse, vamos embora. Kunto e Spade foram para o navio de carga da classe Aurora, IV 865, enquanto Trent e Tan Xiao retornaram ao navio de carga Leviathan 1000. A nave espacial se afastou do hangar da fragata classe Munificent e, um instante depois, a fragata ligou seus motores e desapareceu instantaneamente no hiperespaço. Tan Xiao, que estivera tenso o tempo todo, soltou um longo suspiro de alívio e se jogou no assento. Não há dúvida de que Ego Damasco II, uma das maiores e mais profundas trevas desta galáxia, já o tem em sua mira. Independentemente do ponto de vista, isso não é uma boa notícia. Trent foi até o compartimento de carga e descobriu que Kamid, que estava selado no aglomerado de carbono, ainda estava escondido sob a carga. Os robôs de combate B1 não o encontraram quando vieram limpar a espaçonave. Foi então que Quinto mandou uma mensagem. Bem, chefe. Para onde devemos ir agora? Você está livre. Volte para a galáxia de Endor para buscar seus companheiros e, então, poderá ir para qualquer lugar, disse Tan Xiao de repente. Espere um minuto, chefe, o senhor quer dizer. Quinto continuou sem responder. Literalmente, você está livre, disse Tan Xiao. Você foi aprisionado por nós por ter invadido o planeta Estrela da Aurora, e agora eu o libertei. Houve silêncio da parte de Kunto, e depois de um longo tempo ele disse, na verdade, o que você disse antes está correto. Eu só me atrevo a fazer alguns trabalhos simples, entregar algumas mercadorias e coisas assim. Não consigo ganhar muito dinheiro. Só consigo ficar enrolando. É verdade que eu não ganhei esta nave espacial. Ela pertencia ao meu chefe. Por causa de uma operação de contrabando, ele foi morto por piratas, então eu herdei esta nave. Ele fez uma pausa e continuou, você e o Sr. Trent são pessoas muito competentes. Nunca vi um piloto tão excelente quanto o Trent, nem alguém com um talento excepcional como você. Esta viagem, com seus 100.000 créditos, me permite trabalhar duro por 3 anos. Então, quero passar um tempo com você, chefe. Se você continuar com o contrabando mais seguro, talvez consiga viver até os 60 anos. Mas se continuar nos seguindo, pode morrer amanhã, disse Trent ao lado dele. Mas eu também vou ganhar mais do que posso gastar em toda a minha vida. Você pode, né? Chefe, disse Quinto. Um sorriso surgiu no canto da boca de Tan Xiao. Isso mesmo,
Você vai ganhar dinheiro que nem imaginava ser possível. Isso mesmo. Diga-nos qual é o próximo gol, chefe. Volte para Dawnstar. Claro. Faustskollge capítulo 30. Conspiração à orla exterior da galáxia, o setor Model e o sistema Endor. Mars Ferrazzi olhou para a bela estrela da aurora lá fora através da espaçosa vigia da nave-mãe, mas não sabia o que estava pensando. Agora, ela e 3 outros parceiros que foram ao planeta Aurora para preparar suprimentos com antecedência estão acomodados no dormitório da nave-mãe. As condições de vida são muito boas e não precisam se preocupar com comida e bebida. Comparado com os dias em que viviam nas favelas de Corelia, este lugar é como um paraíso. Acontece que a liberdade deles estava restrita, especialmente depois que os 3 caçadores de recompensas apareceram com más intenções e causaram grandes prejuízos, o que levou Kijian a intensificar a supervisão sobre eles. Agora, à porta do dormitório, há sempre 2 fuzileiros navais com semblantes severos de serviço. Comparando o físico dos 2 lados, Felicity acredita que, mesmo que haja 4 pessoas do seu lado, é absolutamente impossível que elas sejam um páreo para o outro. Nesse momento, um dos companheiros, chamado Kenneth, aproximou-se e sussurrou no ouvido de Felicity: Irmã, você sabe sobre o ataque daqueles caçadores de recompensas? Eu sei. Qual é o problema? Felicity franziu a testa e perguntou de volta. Naquela época, vocês estavam todos no dormitório aqui, e não conseguiam ver o campo de batalha. Naquele momento, eu estava ensinando a língua padrão galáctica para algumas pessoas do outro lado da nave espacial, e pude observar o desenrolar da batalha, disse Kenneth. 3 caçadores de recompensas vieram para roubá-los, causando grandes prejuízos, mas foram mortos a tiros posteriormente. Eu sei disso, e ainda há algumas naves de engenharia recuperando os destroços das naves desses caçadores de recompensas, respondeu Feila Oeste. Não é essa a questão. Você sabe por que 3 caçadores de recompensas podem causar perdas tão grandes? Kenneth disse em voz baixa. Eu vi. O que? O tamanho desta nave-mãe é tão enorme que todos nós pensamos que a defesa aqui seria incrivelmente forte, mas na verdade, não é. Seus caças são produtos totalmente originais do planeta. Aqueles 3 caçadores de recompensas estão pilotando 2 G9 e uma GX-1, ambas naves espaciais modificadas à moda antiga, e ambas esmagaram seus caças como moscas. Existe mesmo uma coisa dessas. Agora era a vez de Felicity se surpreender. Ela ficou tão assustada ao ver a nave-mãe pela primeira vez que nem pensou em resistir. Ela não esperava que esse fosse o resultado. Não é verdade? Aquelas 3 naves espaciais antigas abateram mais de 30 caças. O pessoal do 4º grupo não teve escolha a não ser construir caças para repor o estoque. No fim, os cavaleiros Jedi visitantes entraram em ação. Eu acabei de matá-los. Kenneth parecia ter descoberto uma mina de ouro, seus olhos brilhando intensamente. A expressão de Felicity tornou-se séria. Quais são os seus planos? A defesa deles não merece menção, mas esta nave-mãe e a colônia abaixo são verdadeiros cofres de dinheiro. Escute bem, conheço alguns amigos na estrada que têm contatos com o Sol Negro. Eu mesmo tenho um cruzador da classe Emerald, um tanto antiquado, em minhas mãos, e embora esteja um pouco desgastado, não será problema algum esmagar a força de defesa do 4º grupo. Disse Kenneth. Cruiser? Eu me lembro que o Emerald é uma espécie de corvette. Perguntou Felicity. Não, este é o modelo que sobrou da Guerra Sith, antes de 2000, aquele com 315 metros de comprimento. Não é o modelo de fragata de 116 metros desenvolvido pela Hindley Interstellar Engineering Company. Esta nave está no mercado negro. Era um produto semi-sucata comprado a um preço baixo, e então foi reformado e restaurado diversas vezes, e agora está incrível. Esta nave é a maior em Tatooine. Felicity franziu a testa e disse, mas agora não temos nenhuma capacidade de enviar notícias. Então, esse é o seu problema, irmã mais velha. Veja bem, agora somos reféns, mas o chefe Kunto não está fugindo com eles. Quando ele voltar, diga a ele, vamos dar a notícia. Espere até que aquele amigo chegue e ocupe esta nave-mãe. Pense em que tipo de vida boa teremos. Ocupar esta nave-mãe também é problema do seu amigo. Qual é o nosso problema? Não é a mesma coisa. Só diga a ele que, quando chegar a hora, dividiremos em 20 a 80. 2 de nós, 8 deles, com certeza daremos conta. Além disso, com uma nave-mãe tão grande, não precisamos de gente para gerenciá-la. Somos o primeiro grupo.
Naquela época, sem falar em 10 mil a 20 mil créditos, acho que poderíamos ir ao cassino Encantor Bay e gastar centenas de milhares de créditos. Ah! Kenneth não conseguiu conter o riso, mas logo se conteve, observando tudo ao redor com atenção. Que tal, irmã mais velha, podemos usar esse ingresso? Perguntou ele novamente. Feraci não disse nada, mas seus olhos gradualmente se tornaram frios. Tang Xiao, Trent e os outros retornaram à nave-mãe. Embora essa viagem pudesse ser considerada uma situação de risco de vida, no geral, todos saíram ilesos. Para Trent, o retorno foi realmente recompensador. Ele não só ganhou 100 mil créditos da República, como, o mais importante, trouxeram de volta uma nave de carga classe Aurora, a Y.V.X.865. Esta nave de carga tem 52,3 metros de comprimento e 16,44 metros de altura. Possui um casco trapezoidal, um par de asas rígidas localizadas na parte inferior da espaçonave e os motores instalados nas pontas das asas. A envergadura é de 42,33 metros. Embora seja uma nave espacial obsoleta, a cargueira classe Aurora ainda é utilizada em muitos lugares devido à sua grande capacidade de carga e desempenho confiável. Você deve saber que o preço de mercado de uma cargueira classe Aurora nova é de 240 mil créditos da República. Esse tipo de negócio combina com o apetite de Trent. Ele não está percorrendo a galáxia inteira só para aproveitar esse momento. Mas para Tang Xiao, a situação era muito complicada. Ele respondeu ao sonho e foi para o planeta Tatooine. Ele pensou que fosse uma ressonância entre ele e o filho escolhido, Anakin Skywalker, mas não esperava que fosse Darth Plagueis, o Lorde Sombrio. E desde que encontrou Darth Plagueis, seus sonhos nunca mais se repetiram. A situação é realmente complicada. Pensando pelo lado positivo, os olhos de Tang Xiao se voltaram para a plataforma do hangar. Agora, além da nave de carga leve It-1000 de Trent, a quarta civilização possuía uma segunda nave capaz de navegação no hiperespaço, o que facilitava muito suas atividades. No entanto, logo receberam a notícia extremamente desagradável. O que você disse? Fomos atacados por caçadores de recompensas. Ao ouvir a notícia, Tang Xiao, que tinha acabado de se sentar e estava prestes a descansar, levantou-se de um salto. Qijian e Clemente ficaram lado a lado diante de Tang Xiao, com a cabeça baixa, e disseram em voz grave, sim. 3 naves espaciais de caçadores de recompensas chegaram repentinamente à galáxia de Endor e nos atacaram. Onde está o prejuízo? O rosto de Tang Xiao empalideceu e sua voz também começou a ficar mais grave. Qijian respirou fundo. Primeiro enviamos 4 esquadrões, com 48 caças, para atacar, e depois decolamos 20 caças e aviões de reconhecimento um após o outro. Desses, 31 caças Blade e 3 aviões de reconhecimento Arrow foram destruídos, e 34 pilotos morreram. Além disso, 4 pequenas aeronaves de transporte na base de coleta foram destruídas, e 8 pilotos morreram. Os lábios de Tang Xiao se moveram, mas ele não conseguiu falar. Comandante Supremo, nosso caça realmente não é páreo para a nave espacial do oponente. A diferença é muito grande. Qijian cerrou os punhos, seu corpo tremendo. Agora entendo sua visão, Comandante Supremo. De fato, mesmo que estejamos equipados com o caça Blade II, o resultado não é muito pior. Só teremos uma força de combate adequada se colocarmos o Raiden em serviço o mais rápido possível. Cérebro, mostre o meu vídeo da batalha, disse Tang Xiao. Certo, Comandante Supremo. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.